Obrigada, eu que agradeço o convite, em especial a professora Ana e a Andresa, que me convidaram para estar aqui hoje. Tá me ouvindo direitinho, né? Tá dando para me ouvir? Ok. E agradeço as professoras que vieram antes e acabam que já introduzem esse tema, é um tema bastante amplo, né? Falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, especialmente no momento do parto. Morgana foi minha professora, eu também sou doula, eu fui da primeira turma do curso de doulas da Escola Politécnica, então Morgana também foi minha professora, e muito do que eu trago hoje também aprendi com ela nesse processo, que o curso de doulas também foi um campo da minha dissertação, né? E acho bem interessante quando Morgana traz a imagem dessas mulheres que acabaram falecendo, mulheres negras que acabaram falecendo devido à violência obstétrica, ao racismo obstétrico aqui no Rio de Janeiro nesse período, né, durante a pandemia. Pedi para colocar a imagem para mim só, a minha imagem, porque eu trago uma imagem que também é recente, mas que tem um significado antigo, né? Ela conta uma história muito antiga. Essa é uma escultura que foi inaugurada em setembro de 2021, setembro do ano passado, no Alabama, nos Estados Unidos, feito por uma artista plástica negra chamada Michelle Browder. E essa escultura se chama Mães da Ginecologia. Essas três esculturas, elas retratam três mulheres negras escravizadas, que são as únicas que têm seus nomes registrados nas experiências do chamado pai da ginecologia, James Marion Sims. Elas passaram por diversas cirurgias até que ele conseguisse aprimorar a cirurgia de fístula vesículo-vaginal no corpo para fazer isso em outras mulheres, né, já que era um problema recorrente na época. Então, 3 mulheres negras, de cerca de 10 mulheres que passaram por essa situação, apenas 3 têm seu nome citado. A do meio é a Narca, foi a que passou por um número maior de cirurgias, e é importante que se diga que todas essas cirurgias foram feitas sem anestesia, já que ele acreditava que pessoas negras não sentiam dor como pessoas brancas, né? Aliás, ele nem acreditava que pessoas negras eram pessoas. E aí eu decido começar essa minha fala contando a história dessas 3 mulheres, porque eu acho que ela retrata muito como isso aconteceu e continua acontecendo, né? Especialmente a partir do que a gente viu na fala da Morgana, nos exemplos que Morgana trouxe aqui. A gente sabe que, de uma maneira geral, o corpo da mulher é esse corpo que é passível de ser investigado, que é esse corpo que necessita ser corrigido, que sempre está doente, né? E no caso da mulher negra, a gente tem uma questão a mais aí, né? Que é a desumanização desses corpos. Se a gente pega um pouco antes dessa época do James Marion Sims, a gente vê o quanto o discurso científico utilizava desses dois quesitos de sexo e raça para desumanizar os corpos negros, em especial das mulheres negras, e o resultado que a gente vê, por exemplo, são essas experiências que ele fez com essas 3 mulheres, ou aqui no Brasil a gente também tem a situação em 1817, se eu não me engano, a primeira cirurgia cesariana aconteceu aqui no Brasil, em uma mulher negra feita pelo médico pernambucano José Correia Picanso. E aí a gente se pergunta, né? Por que será que ele fez no corpo de uma mulher negra a primeira cirurgia, né? Eu acho que a história do Sims ajuda a responder essa questão, né? Se a gente tem um outro exemplo que também, para a gente entender um pouco sobre esse dado do quanto as mulheres negras eram vistas como objeto de estudo, que é o da Sarah Bartman, que inclusive virou filme, que também ficou conhecida como Vênus Hottentot, que era exibida em circos, em apresentações, como uma aberração, como um animal. E depois da morte dela, depois que ela morreu, o corpo dela foi dissecado,
e ficou em exposição durante muito tempo em um museu na França, mais especificamente até 1970. Então, é ali, há 50 anos atrás, né? Ela foi uma mulher que veio muito possivelmente da região da África do Sul, e o corpo dela, os restos mortais dela só foram repatriados em 2002, 7 anos depois, uma intensa campanha de repatriação dos restos mortais dela. Afinal, ela estava em exposição ainda tanto tempo depois, como se fosse um animal, os restos mortais de um animal, né? E aí a justificativa que a gente pega, o Sims fala isso, né? Tem registro, que ele falava a seguinte frase: os africanos têm uma tolerância fisiológica incomum para a dor, que é desconhecida pelos brancos. Então, essa frase deixa muito claro o quanto o corpo negro não é visto como um corpo humanizado. Ele é um corpo desumanizado, ele é um corpo animalizado. Então, ele pode ser passível de dor. Hoje, a gente, se parar para pensar isso, né, a gente tem a questão que o quanto a gente cuida hoje dos animais, por exemplo, dos animais não sofrerem. Mas, na época, era comparado igual. Então, não tem problema se a pessoa negra sofrer, afinal, ela é um animal, não tem problema nenhum, né? Ela não sente dor. Eu já ouvi o relato, enfim, na construção do meu campo de pesquisa da dissertação, eu ouvi uma vez um relato de uma mulher que ela falou que passou por um procedimento ginecológico muito dolorido, e aí no final era um médico e mais, eu acredito que alunos, eu não lembro exatamente, e aí no final, quando ele terminou, e aí ela achava que aquela dor que ela estava sentindo, aquela situação era comum, assim, tipo, para melhorar, para passar por aquele processo, ela precisava passar por aquela dor. Para no final ela ouvir um médico falando para o outro ou para os seus alunos, enfim, algo como: eu disse que ela aguentava, que ela era mais forte, né? Que elas aguentam mais. E aí a gente pega um registro desse que é atual, uma memória dessa que é muito atual, aqui de poucos anos atrás, e a gente consegue fazer a relação com essa frase do Sims lá atrás, no século XVII ou XVIII, né? O quanto a gente ainda continua violando e violentando os corpos das mulheres negras através de mitos que continuam a ser perpetuados. O quanto a falta de cuidado com esses corpos continua a ser recorrente. Tem um outro artigo, todas as referências que eu vou falar aqui, eu baseei essa apresentação no meu texto de dissertação. Então, todas as referências podem ser encontradas na minha dissertação. Eu me deparei com um artigo, enquanto eu estava escrevendo a dissertação, da professora Carmen Simone Diniz, que ela contava a história de uma jovem chamada Mary Dias, aliás, que é uma jovem negra, que contou a experiência dela durante uma audiência pública em São Paulo, que ela ouviu um profissional indicar para o outro, para 2 alunos, né? Um corta a direita e o outro corta a esquerda, supostamente para ensinar eles, cortar a vagina dela, supostamente para ensinar eles como deveria ser um corte de episiotomia e como ele deveria ser suturado depois. Quando a gente fala, e aí isso fica muito claro quando a gente fala em violência obstétrica, que o quanto, e Morgana já abordou isso anteriormente, o quanto as mulheres negras acabam sendo foco disso, né? Mas, ao falar violência obstétrica, a gente acaba hoje falando de um cenário de experiência de mulheres brancas, né? A Chantal, por exemplo, que foi mostrado anteriormente, ela foi para o Fantástico, ela deu a fala dela, ela falou, enfim, o vídeo quase uma tortura, né? Aquilo que ela passou por ali naquele vídeo. E é muito grave e é preciso que isso seja denunciado e seja tratado. Mas, como Morgana falou, a Chantal está viva, né? Quantas outras mulheres estão vivas? E quais são as mulheres que morrem? Então, quando a gente está falando sobre violência obstétrica e falando sobre mulheres negras, a gente tem que dar o nome de racismo obstétrico, porque essa violência acontece.
mas a gente não pode esquecer que ela é permeada e ela acontece por conta do racismo que já está incutido na nossa sociedade. Afinal, se a gente pensar o racismo é estrutural e estrutura toda a nossa sociedade, né? Tem um artigo chamado Acordador, da professora Maria, que ele deriva da pesquisa do inquérito de nascimento, do parto e nascimento, Nascer no Brasil, né? E aí ele traz dados que mostra que quando comparadas às mulheres brancas, as mulheres pretas e pardas apresentam maior índice, maior risco, né, de terem um pré-natal inadequado. Da mesma forma, elas também apresentam a possibilidade de falta de vinculação. A maternidade aumenta. Elas também não conseguem, têm ausência de acompanhantes, às vezes os acompanhantes é negado o direito dela de ter esse acompanhante perto, e elas sofriam mais com peregrinação, que é a caminhada de uma maternidade, de um hospital a outro, até elas serem aceitas para terem o filho naquele lugar. E aí um dado que me chamou a atenção quando eu li essa pesquisa e que eu trago, discuto na minha dissertação, é que como essas mulheres, as mulheres negras, elas tinham menor chance de passar por uma cirurgia cesárea e de intervenções no parto vaginal, como o uso de ocitocina, em comparação às brancas. E aí a explicação da professora, enfim, dos pesquisadores, é como essas intervenções, como, por exemplo, você conseguir decidir se você quer uma cirurgia cesariana para você ter o seu filho ou se você quer ter um parto normal, são entendidos como uma prática de cuidado. Você usar a ocitocina para acelerar o parto, para o teu parto ser mais rápido. Então, esse entendimento da prática de cuidado fazia com que as mulheres negras, essa é uma pesquisa de 2012 que está sendo atualizada agora, né? O quanto as mulheres negras não eram vistas como alguém a serem cuidadas, né? Tem uma outra pesquisadora também que ela fala o quanto a gente pode entender isso, o apontamento dela, que as mulheres seria muito instintivo para elas, novamente retomando aquela ideia de que as mulheres são desumanizadas, né? E que aí isso seria um ato cultural para as mulheres de classes mais altas e para as mulheres mais pobres, para as mulheres de menor poder aquisitivo, isso seria instintivo, né? Então isso vai muito para o mito da mulher parideira, né? Quantas mulheres negras já não ouviram ao sair da maternidade, ano que vem você está aqui de volta, ou enquanto estão tendo seus filhos, vamos, você sabe fazer isso, teu corpo está preparado para isso, você vai ter mais não sei quantos filhos, né? Relatos como esse, quando a gente começa a trazer o debate sobre violência obstétrica, sobre racismo obstétrico com mulheres negras, são extremamente comuns, né? Esses relatos das frases engraçadinhas, do não acompanhado, da demora em ter um profissional para cuidar daquela mulher, ver se está tudo ok no processo de parto daquela mulher, né? É por isso que as mulheres negras têm utilizado, e aí a Dana Davis, eu acredito que pelo menos foi o primeiro artigo que eu achei com esse nome de racismo obstétrico, e muitas mulheres negras também têm adotado essa perspectiva de falar sobre racismo obstétrico, porque quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando só sobre violência, né? É violência, sim, é uma violência obstétrica, mas não é só violência, né? O racismo, nas suas mais variadas formas, ele está presente ali o tempo todo, né? E aí é por isso que a gente consegue ver as violências acontecendo desde o pré-natal, né? Pela falta de cuidado, pela falta de atenção, pela demora no atendimento, pelo não toque, né, dessas mulheres. O Nascer no Brasil também fala que elas são menos tocadas pelos profissionais quando são atendidas. Né? Então, os exames que teriam que ser feitos, muitas vezes não são feitos de forma adequada, né?
pela falta de lugar para parir. Recentemente, há poucas semanas atrás, a gente teve o caso de uma mulher que acabou parindo na calçada na maternidade, porque ela tentou entrar e não acolheram ela na maternidade, né? E aí eu acho uma frase que me marcou muito, inclusive é a frase que eu uso como nome da minha dissertação, como título da minha dissertação, uma frase que foi dita pela Lúcia Xavier durante o nosso encontro, né? Eu entrevistei 14 ativistas aqui do Rio de Janeiro, que discutiam questões relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos para conseguir compreender como se dava o ativismo de mulheres negras sobre esse tema, mais especificamente sobre violência obstétrica. E a Lúcia foi uma das entrevistadas e ela me falou a seguinte frase: é racismo que está aqui e é isso que vai pautar até o fim. Porque o racismo começa muito antes da violência. O racismo já é na hora que o profissional vê aquela mulher. E ali ele já começa a ter ações. A violência é uma ferramenta para que esse racismo seja executado, né? A Morgana falou das mortes das mulheres negras durante a pandemia, e um dado que eu trago na minha dissertação era que as mortes maternas durante o ano de 2018, as mortes maternas ocorridas aqui no Rio de Janeiro, na cidade, 26% foram de mulheres pretas, 52% de mulheres pardas. No ano anterior, tinha sido de 22% de mulheres pretas e 47% de mulheres pardas, ou seja, cresceu de 2017 para 2018. O único que teve uma queda foi a morte de mulheres brancas, que passou de 37 para 22. A questão não é brigar por números, por dado, quem morre mais, quem morre menos. A gente não quer que mulher nenhuma morra quando vai ter seu filho. O momento do parto é o momento de nascimento. É o momento de nascimento de uma criança, mas também é o momento de nascimento de uma mãe, né? A gente precisa olhar para isso. O Ministério da Saúde fala que se há morte de uma mulher no processo de parto, muito possivelmente isso é uma morte evitável e algo aconteceu de errado antes desse parto, poderia ser evitado para que essa mulher não morresse. O Brasil deveria ter atingido em 2015, diminuído o número de mortalidade materna, não conseguiu. A grande questão para 2030 vai conseguir, naqueles as 15 metas do milênio, né, 20 metas do milênio. Será que vai conseguir? Da maneira que a gente está caminhando hoje? Se a gente for parar para pensar, de fato, as mulheres negras hoje não conseguem acessar, de fato, de forma efetiva, os seus direitos sexuais e reprodutivos, né? Elas também são as que mais morrem, por exemplo, por conta do aborto, por questões ligadas ao aborto. Tem duas vezes e meia mais chance de morrer por conta do aborto, né? Então, essas mulheres não estão tendo o seu direito garantido. E aí, uma forma, que também é algo que eu trago na minha dissertação, e que é algo que eu tenho debatido, tenho tentado ler, foi uma descoberta para mim no processo da dissertação, mas que hoje eu tenho tentado aprofundar o estudo sobre isso, é a justiça obstétrica, é o debate do conceito, que inclusive é chamado de conceito potência por algumas mulheres, da justiça reprodutiva, melhor dizendo, da justiça reprodutiva. A justiça reprodutiva, ela foi criada em 1994 por mulheres ativistas afro-americanas, e aí é importante que se diga que é interessante ver que isso acontece lá em 94, que é muito na mesma época que aqui no Brasil as mulheres estavam discutindo a questão da esterilização, que é quando nasce crioula, para discutir, para defender o direito dessas mulheres. Então, a questão da justiça reprodutiva, ela faz referência ao conceito de interseccionalidade. A gente, quando está falando de violências ou de direitos, né, a gente não pode pensar só apenas mulher. Mulher não é um ser único, né? Mulheres são várias, né? E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente tem que considerar as potencialidades de como as violências vão atravessar os corpos dessas mulheres.
por isso o conceito de interseccionalidade. E aí veja que até agora o debate que eu faço é baseado nas mulheres negras, mas quando a gente tem esse cuidado de falar sobre interseccionalidade, por exemplo, a gente tem que pensar em outros corpos que também geram vidas, né? A gente tem que pensar nos homens negros. Imagina um homem negro trans que está tendo um filho, né? Como que a gente tem que se preparar para esse debate também, né? Mas enfim, vou voltar para a questão da justiça produtiva. Ela é definida como uma tradução que eu faço, é o conceito de bem-estar físico, mental, espiritual, político, social, ambiental e econômico das mulheres e meninas, com base na plena conquista e proteção dos direitos humanos das mulheres. Então, quando a gente fala sobre justiça reprodutiva, a gente não está falando somente sobre ter o direito de fazer o pré-natal ou ter o direito de ir ao ginecologista. A gente está falando também sobre acesso. Essa mulher tem condições de ir a esse pré-natal, né? O pré-natal está lá. A gente sabe que hoje a gente tem uma estrutura que indica quantas consultas de pré-natal essa mulher deve ter, mas ela tem condições, né? Ela tem, se a unidade de saúde é longe, e ela precisa pegar um ônibus, como que ela faz se naquele dia ela não tem dinheiro para pegar ônibus? Ou como que ela faz se está tendo confronto na comunidade dela naquele dia, né? Ou uma mulher que decide abortar. Como que ela vai procurar um serviço de saúde se algo der errado? E o medo, né? Então, quando a gente está falando de justiça reprodutiva, a gente está falando de algo que perpassa sobre todo o contexto de vida dessa mulher, né? As decisões que ela toma têm que serem baseadas em questões que estão do bem-estar dela, que ela está segura, que ela tem uma garantia de que aquela é a melhor decisão para ela. Hoje não é isso que a gente vê quando a gente fala em maternidade, né? Os dados de racismo obstétrico, como eu já citei anteriormente, mostram exatamente isso, né? A gente tem exemplo, por exemplo, da Kathleen. A Kathleen, que foi a menina que acabou sendo morta por um tiro quando estava com a avó, a Kathleen saiu de onde ela morava, porque ela achou que aquele não era um ambiente que ela se sentia segura para ter aquela criança, e ao retornar para visitar a avó, ela foi impedida de ter a experiência de ter tido o filho dela por conta de um confronto, né? Por estar numa região onde o Estado se sente à vontade para mirar na cabecinha e atirar, né? Já que foi isso que o governador anterior falou e que o atual continua atuando da mesma forma. Então, a justiça reprodutiva, ela parte de 3 premissas, né? Que é o direito de não ter filhos, utilizando métodos contraceptivos, aborto ou abstinência, né? O direito de, quando for ter esses filhos, se quiser ter esses filhos, parir nas condições escolhidas. A gente sabe que hoje essa é uma questão bastante delicada quando a gente está falando. A experiência das 3 mulheres que Morgana trouxe no início da fala dela mostram isso, né? Com certeza não fazia parte da perspectiva delas acabar falecendo e deixar seus filhos, deixar toda uma história de vida que poderia ser feita. E a terceira premissa, que é o direito de criá-los em condições adequadas, em ambientes seguros, com apoio e de forma saudável. E aí eu acho que a gente tem que começar a pensar de que forma que a gente pode fazer, né? Eu acho que a justiça produtiva dá alguns elementos para que a gente possa pensar sobre, né? É um conceito que surge a partir do ativismo de mulheres, então a partir da prática, mas tem outras questões que a gente pode fazer também, né? Para mudar esse cenário. A gente sabe que o racismo no Brasil ele é estrutural, é estruturante,
mas a gente precisa que as pessoas brancas também se responsabilizem e assumam esse papel de combate, né? Porque, afinal de contas, a responsabilidade do racismo cabe às pessoas, das pessoas brancas, né? Que é aquilo, né? Aqui tem uma pesquisa famosa da Folha de São Paulo, que é 90% dos brasileiros, acho que é da década de 90, início de 2000, que 90% dos brasileiros falam que existe racismo no Brasil e 90% dos brasileiros falam que não são racistas. Tem alguma coisa errada nesse mundo, tem alguma coisa desencontrada, né? Ninguém quer se responsabilizar, assume, passa para o outro, e aí quando passa a culpa para o outro, muitas vezes a culpa acaba caindo em cima desse corpo negro. Foi porque ela não se cuidou, não compareceu a todas as consultas pré-natal. Por isso que a pressão dela subiu, e olha aí o que deu, não é mesmo? Então, eu acho que alguns processos de mudança podem acontecer. Óbvio que a gente precisa que a estrutura também se responsabilize sobre isso, o Estado se responsabilize sobre isso, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar, por exemplo, que nas formações profissionais, especialmente da área da saúde, comece a se falar sobre a política nacional de saúde integral da população negra, né? É importante a gente entender também o nosso papel em relação ao racismo institucional, né? A formação desses profissionais que estão vindo por aí, e que eu acredito que seja o público desse evento. Afinal de contas, hoje, os clientes do SUS é composto em quase 70% pela população negra. E aí, mesmo que se fale, mas eu não estou trabalhando, eu não quero trabalhar no SUS, eu estou me formando porque eu vou abrir minha clínica, eu vou fazer outra coisa. Ok. A gente não pode esquecer também que a população negra é quase 60% da população do país, né? Então, eu acho que essas questões, a política nacional tem que estar desde a formação mais básica de um profissional de saúde, né? Quando eu ouço alguns profissionais falando da área dos profissionais de saúde, que tiveram que buscar, especialmente profissionais negros, né, tem que buscar em outros espaços, ou é uma cadeira eletiva, ou quando a política aparece, ela aparece dentro de uma disciplina que vai falar de uma humanização na saúde, ou de minorias, né? E aí é muito estranho falar isso, porque, como eu disse antes, 70% do SUS, do atendimento do SUS é de pessoas negras, e 60%, quase 60% da população, acho que 57%, alguma coisa assim, da população brasileira hoje é de pessoas negras. Né? Pensar que 1/4 da população do nosso país é de mulheres negras. Por que a gente não está se preparando para atender essas mulheres? Né? E aí eu queria compartilhar uma história, encerrando, chegando no final, que eu vivi durante esse processo do estágio do curso de doulas, que assim, né, fiz o curso de doulas e esse período de estágio foi um momento que eu estava também fazendo minha dissertação, e aí eu estava entrando, mergulhando nos dados, nessas informações, conhecendo tudo isso, aprofundando essas informações sobre racismo, compreender melhor esse cenário. E aí eu estava extremamente desesperançosa, assim, como que a gente faz? O que a gente faz para melhorar? Não tem o que fazer. E aí, um dos dias do estágio, eu cheguei, entrei numa sala de parto, e aí tinha uma equipe inteira branca que estava atendendo uma mulher negra, periférica, primípara, que o acompanhante não era o pai da criança, e eu vi ela parir do modo mais respeitoso e digno que qualquer mulher deveria poder parir, né? Aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque eu olhei e falei, dá para fazer, dá, acontece, né? A gente tem que assumir o nosso papel desse lado também. Porque o que a gente quer, nós mulheres negras, é viver essa experiência, essa radical experiência, eu gosto quando tem alguns autores que falam isso, radical experiência de ser vistas como humano na sociedade. É isso. A gente não consegue hoje ter essa experiência,
né? É só isso que a gente quer, que a gente respeite as nossas escolhas no momento do parto, que respeite as nossas escolhas em não ter um parto, não ter filhos, se assim for decidido, né? E que a sociedade, acho que o caminho é a sociedade se comprometer para isso, né? E aí eu encerro falando sobre essa imagem, que a artista que fez essa imagem, ela deu uma entrevista que ela falou sobre essas 3 mulheres, né? Ninguém fala sobre essas mulheres e seus sacrifícios, as experiências que elas sofreram. Então, eu sinto que se você vai contar a verdade sobre essa história, a gente precisa contar tudo. E aí eu acho que eu trago esses números, eu trago esses dados, é importante trazer essas informações como Morgana trouxe anteriormente, das mulheres negras que acabaram falecendo, porque por mais duro que seja ouvir que uma mulher morre durante o seu processo de parto, a gente precisa falar sobre essas histórias para elas serem visibilizadas, para todo mundo saber e acontecer de fato uma mudança nesse cenário. Enfim, agradeço a oportunidade de falar. Vamos conversar agora, debater, né?